Como os gatos identificam pessoas ansiosas? Algumas pessoas começam a ser observadas pelos próprios gatos justamente nos períodos mais difíceis da vida. O animal muda, fica mais perto, observa em silêncio, dorme ao lado da cama. E o mais estranho é que isso costuma acontecer quando ninguém mais percebe que aquela pessoa está emocionalmente quebrando por dentro. Talvez você já tenha passado por isso sem perceber. Dias em que sua mente parecia cansada demais. Noites em que o silêncio da casa ficava pesado. Momentos em que você tentava agir normalmente, conversar normalmente, viver normalmente. Mas por dentro existia alguma coisa desmoronando devagar. E então, sem motivo aparente, o seu gato começou a agir diferente. Ele passou a observar você por mais tempo, começou a seguir seus passos pela casa, ficou acordado durante a madrugada, olhando na sua direção. Em alguns casos, o gato simplesmente se aproximou em silêncio e permaneceu ali, como se estivesse percebendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Isso levanta uma pergunta inquietante. Como os gatos conseguem perceber emoções humanas tão profundamente? O que eles observam nas pessoas ansiosas, que passa despercebido até pelos familiares mais próximos? E por que tantos felinos mudam completamente de comportamento quando convivem com alguém emocionalmente sobrecarregado? Existe algo silencioso acontecendo entre gatos e humanos que quase ninguém entende de verdade. Os gatos não enxergam o mundo como nós. Eles observam padrões, energia, respiração, rotina, mudanças emocionais mínimas. E talvez seja exatamente por isso que eles consigam perceber quando uma pessoa está tentando esconder o próprio caos emocional. Neste vídeo, você vai entender como os gatos identificam pessoas ansiosas através de sinais quase invisíveis que os humanos ignoram completamente. E algumas dessas descobertas podem fazer você olhar para o comportamento do seu próprio gato de uma maneira totalmente diferente. Existe um tipo de ansiedade que quase ninguém percebe. Ela não aparece em gritos, não aparecem crises visíveis, não aparecem lágrimas constantes. Muitas vezes, ela se esconde atrás de pessoas silenciosas, cansadas e emocionalmente distantes. Pessoas que continuam funcionando normalmente enquanto alguma coisa dentro delas vai perdendo força aos poucos. E é justamente esse tipo de silêncio que muitos gatos parecem notar primeiro. Os gatos observam detalhes que os humanos ignoram completamente. Pequenas mudanças de rotina, longos períodos sem movimento, respirações mais pesadas, caminhadas repetitivas pela casa, o jeito como alguém senta no sofá sem realmente descansar, o olhar perdido enquanto a mente continua acelerada. Para um gato, essas alterações não passam despercebidas. Muita gente acredita que os gatos são indiferentes porque não demonstram afeto da mesma forma que os cães. Mas o comportamento felino funciona de outro jeito. Alguns gatos começam a observar mais intensamente pessoas emocionalmente retraídas, justamente porque percebem mudanças sutis no ambiente emocional ao redor delas. Talvez seja por isso que certos gatos aparecem em silêncio ao lado de pessoas ansiosas sem pedir nada em troca. Eles não chegam fazendo barulho, não interrompem, apenas permanecem ali observando, e quanto mais emocionalmente cansada a pessoa está, mais estranho esse comportamento pode parecer. Em muitos casos, o gato começa a seguir aquela pessoa pela casa sem motivo aparente. Fica perto durante momentos de silêncio. Dorme em locais onde antes não dormia. Observa de longe durante longos períodos, como se estivesse tentando entender algo invisível acontecendo dentro daquela pessoa. O mais inquietante é que isso costuma acontecer antes mesmo de amigos, familiares ou até a própria pessoa perceberem o nível do desgaste emocional que estão carregando.
Muitas pessoas acham que escondem perfeitamente o que sentem, até perceberem que o próprio gato começou a agir diferente. E durante a madrugada, quando o silêncio da casa fica ainda mais pesado, alguns gatos parecem se tornar mais atentos do que nunca. Existe uma diferença entre tristeza momentânea e esgotamento mental. A tristeza costuma aparecer e desaparecer. Já o esgotamento transforma a pessoa aos poucos. Ela continua trabalhando, conversando e vivendo normalmente, mas começa a funcionar no automático. O corpo está presente, a mente não. E muitos gatos parecem perceber exatamente quando alguém chega nesse estado emocional. Alguns felinos começam a agir de maneira incomum perto de pessoas mentalmente esgotadas. Eles insistem em proximidade mesmo quando a pessoa quer ficar sozinha. Seguem pela casa em silêncio. Se deitam perto sem serem chamados. Observam fixamente durante longos períodos, como se estivessem tentando entender aquela ausência emocional que tomou conta do ambiente. O mais estranho é que isso costuma acontecer quando a pessoa já perdeu a capacidade de perceber o próprio desgaste. Ela acha que está apenas cansada, apenas ocupada, apenas distraída. Mas os pequenos sinais começam a mudar completamente a rotina dentro da casa. Movimentos mais lentos, silêncios longos, falta de reação emocional. E os gatos parecem notar tudo isso muito antes do resto do mundo. Algumas pessoas relatam que o gato começou a interromper certos comportamentos repetitivos sem motivo aparente. Sentar no teclado enquanto a pessoa trabalha sem parar. Miar durante crises silenciosas de ansiedade. Tocar com a pata momentos antes da pessoa começar a chorar. Em muitos casos, o felino parece perceber quando a mente humana entra naquele estado perigoso de anestesia emocional. Talvez seja porque os gatos vivem observando presença. E quando alguém começa a se desconectar emocionalmente de si mesmo, o comportamento do animal também muda. Existem pessoas que recebem mais atenção emocional dos gatos justamente quando perdem a conexão consigo mesmas. Mas existe algo ainda mais impressionante nisso tudo. Os gatos não precisam ouvir palavras para perceber tensão emocional. Eles observam sinais que a maioria dos humanos ignora completamente. Os humanos costumam esconder emoções através das palavras. Dizem que está tudo bem mesmo quando a mente está desmoronando. Sorriem enquanto carregam medo, culpa, ansiedade e exaustão emocional por dentro. Mas os gatos não prestam atenção no discurso humano da mesma forma que nós. Eles observam tensão. Um gato percebe alterações pequenas que quase ninguém nota conscientemente. A velocidade da respiração, o ritmo dos passos pela casa, o jeito inquieto de mexer as mãos, o corpo rígido, o silêncio pesado depois de um dia emocionalmente difícil. Para os felinos, essas mudanças transformam completamente o ambiente. É por isso que algumas pessoas sentem que o próprio gato percebe suas crises antes mesmo delas acontecerem. O animal não entende problemas financeiros, traumas ou pensamentos acelerados, mas ele percebe quando o corpo humano entra em estado constante de alerta. Pessoas ansiosas raramente conseguem relaxar completamente. Mesmo em silêncio, existe tensão nos ombros, nos movimentos, na forma de respirar e até na energia do ambiente. E os gatos são extremamente sensíveis a padrões repetitivos. Eles vivem observando segurança, estabilidade e comportamento. Quando algo muda emocionalmente dentro da casa, eles percebem rápido. Talvez seja por isso que alguns gatos evitam ambientes emocionalmente caóticos, enquanto outros se aproximam ainda mais da pessoa ansiosa. Cada felino reage de uma maneira diferente ao clima emocional que sente ao redor. Alguns observam de longe, outros tentam permanecer próximos o tempo inteiro. O mais curioso é que muitas dessas mudanças começam antes da pessoa perceber o próprio nível de tensão acumulada.
como se o gato estivesse lendo sinais invisíveis que o cérebro humano aprendeu a ignorar com o tempo. Os humanos escutam palavras, os gatos observam tensão. E talvez seja exatamente por isso que alguns felinos escolhem criar conexões profundas com apenas uma única pessoa dentro da casa. Alguns gatos convivem com várias pessoas dentro da mesma casa, mas criam uma conexão inexplicavelmente forte com apenas uma delas. Seguem aquela pessoa pelos corredores, dormem sempre perto dela, observam seus movimentos em silêncio, procuram sua presença mesmo quando existem outras pessoas disponíveis ao redor. E em muitos casos, essa escolha acontece justamente com alguém emocionalmente mais vulnerável. Isso não significa que os gatos escolham pessoas perfeitas, fortes ou emocionalmente equilibradas. Muitas vezes acontece exatamente o contrário. Alguns felinos parecem desenvolver vínculos mais profundos com pessoas silenciosas, ansiosas e emocionalmente cansadas. Pessoas que carregam muito dentro de si, mas demonstram pouco para o mundo. Existe uma diferença enorme entre convivência e conexão emocional. Um gato pode gostar de várias pessoas, mas confiar profundamente em apenas uma. E quando essa confiança acontece, o comportamento do animal muda completamente. Ele começa a perceber alterações mínimas no humor daquela pessoa, observa mais, aproxima-se mais rápido, permanece perto durante momentos emocionalmente difíceis. Talvez seja porque os gatos se conectam muito mais com presença emocional do que com palavras. Eles percebem quem oferece segurança silenciosa, rotina emocional e energia previsível dentro da casa. E pessoas ansiosas muitas vezes criam uma relação intensa com os próprios gatos justamente porque vivem emoções profundas em silêncio. Em muitos casos, o felino começa a agir como se estivesse emocionalmente sincronizado com aquela pessoa. Fica inquieto quando ela está agitada. Aproxima-se quando percebe isolamento emocional. Dorme perto em períodos difíceis. Como se existisse uma linguagem invisível acontecendo entre os dois o tempo inteiro. Talvez o seu gato tenha escolhido você justamente porque percebeu algo que ninguém mais viu. Mas existe um detalhe ainda mais inquietante. Alguns gatos não observam apenas emoções individuais. Eles parecem sentir quando o próprio ambiente da casa começa a ficar emocionalmente pesado. Os gatos não observam apenas pessoas. Eles observam atmosferas emocionais. Existem casas que parecem silenciosas por fora, mas emocionalmente tensas por dentro. Ambientes onde ninguém grita, ninguém discute abertamente, mas o peso emocional continua presente o tempo inteiro. Ansiedade acumulada, cansaço constante, pessoas emocionalmente sobrecarregadas, vivendo no automático. E os gatos percebem essas mudanças no ambiente de uma forma impressionante. Alguns felinos começam a mudar completamente de comportamento quando a energia emocional da casa se altera. Ficam mais alertas, dormem menos profundamente, se escondem em certos períodos, observam mais de longe. Em alguns casos, passam a acompanhar os movimentos das pessoas pela casa, como se estivessem tentando entender aquela tensão invisível espalhada no ambiente. O mais curioso é que muitos donos percebem isso apenas depois de períodos emocionalmente difíceis. Mudanças na rotina, problemas financeiros, crises emocionais, fases de ansiedade intensa. Quanto mais pesado o clima da casa se torna, mais sensível o comportamento do gato parece ficar. Isso acontece porque os felinos vivem analisando estabilidade, segurança, sons, movimentos, frequência emocional do ambiente. Eles percebem quando uma casa deixa de transmitir tranquilidade. E mesmo sem compreender os problemas humanos, reagem às mudanças emocionais que começam a dominar aquele espaço. Alguns gatos se tornam mais distantes em ambientes emocionalmente carregados. Outros fazem exatamente o oposto.
aproximam-se ainda mais das pessoas, dormem perto com frequência, permanecem observando em silêncio por longos períodos, como se tentassem acompanhar tudo o que está acontecendo emocionalmente dentro daquela casa. Talvez seja por isso que certos gatos mudam tanto durante períodos difíceis da vida dos próprios donos. Eles não estão reagindo apenas às ações humanas, estão reagindo ao clima emocional inteiro que envolve aquele ambiente. E quando um gato começa a se aproximar silenciosamente de uma pessoa ansiosa, em meio a todo esse caos emocional, algo dentro daquela pessoa também começa a mudar aos poucos. Existe um momento em que a presença do gato deixa de parecer apenas companhia. Para algumas pessoas ansiosas, ela começa a funcionar como uma pausa silenciosa no meio do caos mental. Depois de um dia emocionalmente pesado, a mente continua acelerada. Pensamentos repetitivos, cansaço acumulado, sensação constante de pressão interna. E então o gato simplesmente aparece, sem barulho, sem exigir conversa, sem pedir explicações, apenas se aproxima e permanece ali. Pode parecer algo pequeno para quem olha de fora, mas emocionalmente isso cria um impacto profundo, porque pessoas ansiosas passam boa parte da vida tentando esconder o que sentem dos outros humanos. E os gatos parecem quebrar essa barreira sem precisar de palavras. Talvez seja por isso que muitas pessoas sentem conforto apenas ao ouvir o som do gato respirando perto delas, ou quando o animal escolhe dormir ao lado da cama durante períodos difíceis. Existe uma sensação silenciosa de presença emocional que reduz momentaneamente aquela impressão de estar enfrentando tudo sozinho. Os gatos não curam ansiedade. Não entendem problemas humanos da forma como nós entendemos, mas parecem perceber quando alguém precisa desacelerar emocionalmente. E em muitos casos, o simples comportamento do animal faz a pessoa interromper por alguns segundos o ciclo mental que estava consumindo ela por dentro. É como se o gato lembrasse silenciosamente aquela pessoa de voltar para o momento presente, respirar, parar, sentir o ambiente ao redor de novo. Talvez seja exatamente por isso que algumas conexões entre gatos e humanos se tornam tão profundas. Não porque os felinos falem, não porque expliquem emoções, mas porque conseguem permanecer ao lado de alguém sem exigir que essa pessoa esconda o que está sentindo. E depois de entender tudo isso, talvez você comece a enxergar o comportamento do seu próprio gato de uma maneira completamente diferente. Talvez o mais impressionante sobre os gatos nunca tenha sido a independência deles. Talvez seja a capacidade silenciosa que possuem de perceber emoções que os humanos escondem até de si mesmos. Ao longo deste vídeo, você percebeu que muitos gatos mudam de comportamento justamente durante períodos emocionalmente difíceis. Eles observam mais, aproximam-se mais, permanecem em silêncio perto de pessoas ansiosas, como se estivessem tentando entender algo invisível acontecendo dentro delas. E quanto mais silenciosa a dor emocional da pessoa, mais estranho o comportamento do gato pode parecer. Talvez você tenha lembrado de noites em que o seu gato ficou acordado olhando para você no escuro. Ou daqueles períodos em que ele começou a seguir seus passos pela casa sem motivo aparente. Talvez tenha lembrado de momentos em que ninguém percebeu o que você estava sentindo, mas o seu gato parecia perceber. Os felinos vivem observando padrões emocionais o tempo inteiro. Respiração, rotina, movimento, tensão, energia do ambiente. Eles não precisam entender palavras para notar quando algo dentro da casa mudou emocionalmente. E talvez seja exatamente isso que torna algumas conexões entre gatos e humanos tão profundas. Existe uma forma de presença silenciosa que poucas pessoas conseguem explicar.
Um tipo de companhia que não exige máscaras emocionais. O gato simplesmente permanece ali. Talvez o seu gato nunca tenha tentado entender suas palavras. Talvez ele sempre tenha observado apenas aquilo que você tentava esconder do mundo inteiro. E depois de tudo isso, talvez o seu gato saiba exatamente quando você está quebrando por dentro.